estudantes de todo o Brasil, olá! Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Pamela Rocha, tenho 19 anos, sou estudante de medicina do UFG e hoje eu estou aqui para trazer para vocês um vídeo de como estudar natureza. Esse vídeo me foi muito pedido e no caso vai ser o último vídeo meio que da saga de como estudar daqui do canal, porque eu já gravei um vídeo de como estudar matemática, como estudar humanas, como estudar linguagens e por último, como estudar natureza. Bem, eu vim trazer algumas diquinhas, eu espero que seja proveitoso pra vocês e se ao final do vídeo vocês gostarem, se alguma coisa que eu falar aqui pra vocês no decorrer desse vídeo acrescentar pra vocês, eu peço pra que vocês se inscrevam aqui no canal, deixem o seu like, compartilhem com seus amigos pra me ajudar a crescer o canal, a divulgar essa ideia e a democratizar mais ainda a educação. Beleza? Vamos pro vídeo. No geral, existem todas aquelas diquinhas que eu dei pra vocês nos outros vídeos, então eu não vou ficar repetindo pro vídeo não ficar repetitivo. Mas caso você não tenha visto algum dos outros 3 vídeos da nossa série, digamos assim, ao final desse vídeo eu vou deixar aqui e aí vocês podem assisti-los, beleza? Então vamos assistir esse daqui primeiro e depois vocês assistem lá as dicas gerais que eu tenho não só pra humanas, não só pra natureza, não só pra linguagens, mas pra todas as matérias. Mas uma dica legal também que eu dou pra vocês, que serve tanto pra biologia quanto química e física e pras outras matérias também, é vocês terem um material de apoio. Talvez vocês não tenham um material muito bom, enfim, mas na internet você consegue baixar pelo menos nem que seja pré-visualizações de apostilas como, por exemplo, Bernoulli, SAS. Eu lembro que tinha um drive, eu não sei se ele foi banido, não sei o que aconteceu, mas tinha um drive na internet que ele era liberado, tinha todas as apostilas lá. Mas normalmente você encontra aí nos drives de alguns estudantes, você encontra também na internet digitando material Koch, SAS, Bernoulli, Anglo, Poliedro. E qual é a ideia? É vocês simplesmente pegarem aquele sumáriozinho deles. Porque eles dividem as matérias em frentes e isso é muito legal. Porque tem muita gente que começa a estudar biologia, por exemplo. Aí essa semana vai estudar evolução, depois vai estudar genética, na outra semana vai estudar zoologia, aí vai ficar um mês em zoologia, vai pra botânica, vai ficar um mês em botânica e não é legal. O legal é que você estude esses conteúdos concomitantemente. Então, por exemplo, divida biologia em 4 partes, divida química em 4, 3 partes, divida a física também em 4, 3 partes. E aí, por exemplo, enquanto você estuda um conteúdo básico de genética, estuda um conteúdo básico de evolução. Porque às vezes você vai estudar genética e precisa de um preconceito lá da evolução, de alguma evolução que teve em relação à genética. Às vezes você vai estudar fisiologia, por exemplo, na biologia, e aí você vai lá e vai começar a estudar os órgãos vestigiais, que é um conceito da evolução. Então, assim, tente estudar as matérias concomitantemente, até porque se você estudar só uma matéria, terminar, estudar outra, terminar, estudar outro conteúdo, terminar, estudar outro conteúdo, terminar, acaba que os primeiros, os iniciais, você vai esquecendo e muita coisa vai ficando pra trás. Então, divida as matérias em frente, geralmente materiais apostilados já fazem essa divisão, então siga aquela ordenzinha cronológica que os materiais passam pra vocês, porque ajuda pra caramba. Primeira dica que eu dou de biologia, resumos e mapas mentais, isso eu falo pra todas as matérias. Porém, biologia, geografia e literatura principalmente, são matérias muito decoreba. Então, faça muitos mapas mentais e resumos de conteúdos que vocês tenham dificuldade realmente. E, gente, mapa mental é só o basicão. Eu vou trazer um vídeo aqui pra vocês de como fazer mapa mental, mas não é pra vocês simplesmente resumirem a apostila de vocês. É pra vocês colocarem palavras-chave no mapa mental, de modo que perto da prova, ou então perto do simulado, se você ler aquele mapa mental, em 1 minuto você vai conseguir relembrar o conteúdo inteiro, por exemplo, de evolução. Porque a ideia não é você colocar todos os conceitos, todas as explicações. Você precisa ter isso na sua cabeça. No mapa mental é só pra você não esquecer realmente. Outra coisa que ajuda pra caramba é você olhar a sua realidade. É uma dica que eu dou tanto pra física, química, biologia e geografia. Como assim observar a sua realidade? Com botânica, por exemplo. Eu tinha muita dificuldade em decorar aquelas características, por exemplo, se é monocotiledônia, é folha paralelinérvia, reticulinérvia, então é tetrâmera, pentâmera ou
trímera, tem quantas pétalas a flor, sabe? Eu tinha muita dificuldade nisso. E aí uma coisa que me ajudava era sempre ir relembrando isso nos lugares. Então, por exemplo, às vezes eu ia pra casa da minha avó e lá tinha uma árvore. E aí eu pegava, olhava pra árvore, olhava pra folha e pensava, essa folha é reticulinérvia ou paralelinérvia? Essa daqui é reticulinérvia. Então, provavelmente, essa árvore é dicotiledônia ou monocotiledônia. Se ela é dicotiledônia ou monocotiledônia, ela vai ter quantas pétalas? Verdade, ela realmente tem esse tanto de pétalas, realmente é um múltiplo de 3, realmente é um múltiplo de 4. E é uma coisa que você vai exercitando, trazendo para o seu cotidiano, porque algumas coisas, principalmente em geografia e biologia, como eu disse, é muito decoreba. Então você precisa realmente ficar trazendo para o seu cotidiano, sempre resgatando esses conhecimentos para que você não esqueça eles. Outra coisa que eu falo em todos os vídeos, inclusive vai já servir para biologia, química e física, macetes. Gente, macete salva a nossa vida e macete é vida. E eu já disse aqui pra vocês. Por exemplo, eu tinha muita dificuldade em lembrar algumas coisinhas, por exemplo, uma coisa que me veio aqui à cabeça, aquela síndrome. Eu sabia, por exemplo, que a síndrome de Down, ela era causada por uma trissomia do cromossomo 21, beleza? Mas, ainda assim, eu tinha muita dificuldade em decorar as outras duas, que eram muito cobradas também, que era a síndrome de Edwards e a síndrome de Patou, sei lá, eu acho que é Patou que fala, mas escreve Patou. E, enfim, as três síndromes, tanto a de Edwards, quanto a de Patou, quanto a de Down, eram causadas por trissomias, mas cada um em um cromossomo diferente. Eu sabia que a de Down era no cromossomo 21, mas eu confundia as outras duas. Eu sabia que os outros dois números eram 13 e 18, mas eu sempre confundia de qual síndrome que era e fazia uma bagunça na minha cabeça. E aí eu fiz um macete. Síndrome de Patou é a síndrome do PT, ou seja, o PT, qual que é o número do PT? 13. Então a síndrome de Patou é o cromossomo 13. A síndrome de Edwards, consequentemente, é o cromossomo 18. E assim eu decorei, 13, 18 e 21. E aí não saiu mais da minha cabeça. E eu tenho mais 1 milhão de macetes como esse, como vocês podem ver até hoje eu lembro de todos os meus macetes, porque é uma coisa que assim que você aprende, você nunca mais esquece. Então, se você quer esses macetes, essas musiquinhas aqui no canal, vá lá naquele vídeo de macetes de geografia que eu coloquei uma meta de 100 comentários de quero macetes. Vai lá e comente quero macetes, porque eu vou trazer mais macetes aqui pro canal de todas as matérias. E como eu disse, eu tenho inúmeros macetes que até hoje eu lembro, porque realmente gruda na cabeça e você nunca mais esquece. Eu já dei aquele macete também da válvula, né, do coração, que eu sempre confundia válvula tricúspide com a válvula bicúspide. Eu fiz o macete de ser de direita é triste, ser de direita é tricúspide. Então, válvula do lado direito do coração é tricúspide, válvula do lado esquerdo do coração a bicúspide. Então, novamente, se vocês querem esses macetes, vão lá naquele vídeo e comentem quero macetes. Outra coisa que me ajudava bastante em biologia e física também era desenhar. Então sempre que o professor fazia os desenhos, eu desenhava, porque acaba que ajuda a fixar mais a matéria, sabe, na cabeça. E por último, uma coisa que eu gostava demais também era fazer glossários, porque algumas vezes eu errava questões simplesmente porque eu não sabia uma palavrinha, porque eu confundia uma palavrinha. Por exemplo, botânica. Existem 1 milhão de termos diferentes que você precisa decorar. Arquegônio, osfera, criptógama, fanerógama, traqueófita. E aí tem aquele tanto de nome, gametófito, umbrófila, esporófito. E tem aquele 1 milhão de nomes e você fica perdido. Então eu gostava de fazer um glossário, que era nada mais, nada menos que você pegar um post-it e ir anotando todas as palavras diferentes, digamos assim, e o significado. Então, por exemplo, eu confundia sempre osfera com arquegônio. Eu não lembrava qual que era o gameta e qual que era o que formava o gameta. Então, eu fazia esse glossário. E todas as vezes que eu tinha dúvidas, eu consultava nesse glossáriozinho que geralmente eu deixava na capa do meu fichário. Então, facilitava demais, porque acabava que eu fixava mais, sabe? E eu não perdia tempo também quando eu não lembrava algum termo, eu não perdia tempo procurando na apostila o que significava. Eu já tinha lá anotadinho o que era. E acabava que esquecer naquele exato momento e ir lá e olhar o significado da palavra me ajudava a fixar, porque às vezes eu lembrava, nossa, naquele dia que eu tava comendo um McDonald's e eu estava fazendo os exercícios, eu fiquei em dúvida e eu lembro que a resposta era isso. Então acaba que alguns momentos, algumas dúvidas em alguns momentos específicos marcam pra gente, a gente lembra o significado de uma palavra por causa do contexto. Então faça esse glossário, porque você vai ficar o ano inteiro recorrendo a ele e acaba que você vai fixar muito mais os termos por causa disso.
E química, as mesmas dicas, fazer macetes, estudar bastante, anotar tudo, prestar muita atenção na aula, fazer mapas mentais caso seja necessário, mas eu não gostava de fazer muitos mapas mentais pra química e física, porque são matérias com menos decorebas, né? Então eu gostava só de memorizar as fórmulas e eu usava o quê? Macetes, como sempre. Então faça muitos macetes. Uma dica que eu dou também é uma dica que eu dei inclusive no vídeo de como estudar matemática, que é resolver os exercícios de trás pra frente. E se vocês ainda tiverem dúvida de como faz isso, deixem aqui nos comentários pedindo que aí eu traga um vídeo resolvendo questões de química, física e matemática, mostrando pra vocês como eu faço a análise das questões, a interpretação das questões e como eu consigo fluir o meu raciocínio, porque, tipo, parece que é uma coisa tão tranquila, mas eu vejo que tem tanta gente que tem dificuldade, e eu vou mostrar pra vocês como fazer as questões de trás pra frente, pra facilitar a vida de vocês e vocês entenderem, porque às vezes eu falo que, faça as questões de trás pra frente, e às vezes muita gente não entende. Então, se vocês acharem necessário esse vídeo, deixa aqui nos comentários que eu planejo ele, talvez pra setembro ou pra outubro, enfim. Outra coisa que ajuda demais é fazer muitos exercícios, porque realmente só se aprende na prática. Corrigir todos, olhar por que você errou, por que você acertou, a resolução de todas as questões, linha por linha, pra você realmente ver se você acertou na sorte, ou se você acertou, mas você pensou em outra coisa, foi meio que cagada, ou se você acertou porque realmente você teve o mesmo pensamento que o autor do livro ou da questão teve. Outra coisa, não pare nos primeiros erros, principalmente essas matérias como física, química e matemática, acaba que você erra muito no início e isso dá muita descrença, dá muito desânimo na gente. Então, assim, não pare no início, não pare nos primeiros erros, vai ser assim mesmo, vai ser comum, você vai errar, você não vai iniciar acertando várias questões, mas insista, sabe? Vá atrás das resoluções. Se você tiver dúvidas, ainda não entendeu a resolução, vai atrás do professor, vai no plantão de dúvida no seu cursinho, peça ajuda de algum amigo. Caso você não tenha ninguém, pode me mandar mensagem lá no Vestibuleiros ou lá no meu Instagram pessoal, que é @_PamelaRocha, que eu me disponho a ajudar no que estiver ao meu alcance também. Mas assim, não desista, sabe? Porque é muito complexo mesmo, você não vai iniciar acertando. E normalmente, principalmente química e física, são matérias que a gente não tem uma boa base educacional, principalmente no ensino público brasileiro. Então, vá aos poucos e comece do básico, porque as matérias, no geral, o conhecimento da aula seguinte depende do conhecimento da aula anterior. Então, não queira ir estudar espelho côncavo se você não estudou espelho plano. Não queira estudar espelho plano se você não estudou leis da óptica. Não queira ir para o avançado sem estudar o básico. Porque muitas vezes você erra, você não sabe por que você errou e na verdade é um déficitzinho, uma informação que faltava de um conhecimento lá atrás que você ignorou e deixou pra trás. Outra dica que eu dou, tanto pra química quanto pra física, anotar todos os dados do exercício. Mesmo que talvez você não vá usar todos esses dados, é muito importante que você os anote, porque além de você economizar tempo voltando no enunciado da questão, quando tiver a pergunta final lá no finalzinho do texto, pra reler e relembrar todos os dados, você tem maior clareza. Então, mesmo que ele te dê 5 dados e você só precise usar 3, você tem à sua disposição todos os 5 dados. E se você não consegue lembrar uma fórmula, se você não consegue sair, não consegue realmente resolver o exercício, você pelo menos vai ter certeza de que não é por falta de dados, você não vai ter problema na interpretação, e sim na resolução. E identificar esses problemas já ajuda demais também. Outra coisa que ajuda demais é você ir atrás e procurar entender o porquê das coisas. Não simplesmente decorar o resultado da reação de ácido mais base vai dar um sal e água, sabe? Tente entender o porquê, isso ajuda demais. Por exemplo, um livro que eu gostei pra caramba, eu confesso que eu não li ele todo, mas é esse livro aqui, que é Mecanismos de Reações Orgânicas. Mas por que eu gostei dele? Porque ele não traz simplesmente, olha, o resultado dessa reação com esses elementos vai ser isso daqui. Ele explica por quê, então ele traz um mecanismo. E quando você entende o mecanismo que tudo funciona, não só na química, não só na física, mas em todas as matérias, fica muito mais fácil decorar. Então, por exemplo, eu não conseguia decorar aquele tanto de reação de química, reação orgânica, reação inorgânica, e tinha aquele 1 milhão de
coisas, regra de Markovnikov, regra de Karashi, regra não sei o que lá, aí tem ozonólise, oxidação enérgica, oxidação branda, oxidação não sei o que lá, e você fica perdido com tantas coisas pra decorar. Mas quando você entende realmente o porquê aquilo acontece, fica muito mais fácil de você lembrar e o raciocínio flui, sabe? É automático. Da mesma forma na medicina, hoje em dia eu estudo, por exemplo, na fisiologia, você deduz muita coisa. Por exemplo, por que tal coisa acontece? Por causa da osmose. Se o sangue aumenta, se a volemia aumenta, acontece tal coisa na célula. Se acontece tal coisa na célula, libera tal coisa. E acaba que uma coisa vai desencadeando na outra, porque você consegue entender o processo, entendeu? E não só entender o resultado. Isso é muito importante. Então, eu não vou falar, tipo, olha, comprem esse livro, até porque acho que não vai dar tempo de vocês lerem ele, porque ele é um pouquinho grande, assim, não grande, extenso demais, mas pra entender ele e tal, não é igual o livro de arte, que apesar de ser do mesmo tamanho praticamente, ele tinha muitas imagens, então era muito mais rápido de se ler. Esse daqui é mais texto mesmo e reações, tá vendo? Mas assim, tente entender os mecanismos por trás, não tenha vergonha de perguntar pro seu professor, mas por que isso acontece? Eu sempre perguntava, eu era odiada por isso, mas passei e isso é o que importa e sabe, eu não tô nem aí. E por último, uma dica, inclusive, que foi dada pelo meu namorado, porque eu perguntei pra ele se ele fazia alguma coisa extra que eu poderia passar pra vocês, e ele me disse isso, realmente é algo que ajuda demais, que é principalmente pra química e física pesquisar experimentos, porque ajuda pra caramba. Então, por exemplo, às vezes ele tinha dificuldade de decorar uma matéria e ele ia lá e estudava um experimento. Então, por exemplo, ele estava estudando óptica, ele via um experimento no YouTube e acabava que aquele experimento não só explicava muita coisa pra ele, mas aquela forma lúdica dele ver daquilo acontecer, aquela reação, por exemplo, ou aquela luz passar e acontecer tal coisa, acabava que fazia ele fixar melhor os conteúdos. Então, a dica do meu namorado é: procure experimentos sobre a matéria se você tiver dificuldade. Quando a gente vê alguma coisa assim, por exemplo, de história, algum documentário, algum filme, alguma série, a gente acaba fixando, às vezes, até mais do que lendo um livro realmente, fazendo uma questão. Então eu acredito que se vocês assistirem experimentos, talvez vocês aprendam até mais do que ficar lendo lá, encebando nas questões, na teoria, enfim. E por último, física. Além dessas dicas que eu já fui dando no decorrer do vídeo, quando eu estava falando de química, fazer muitos exercícios, não desistir no início também, porque realmente física não é fácil. Insistir, gente, realmente, eu vejo que tem gente que às vezes fica com dúvida ou não consegue, e assim, não tenta 5 minutos o exercício e já pula. Eu sempre falo que eu tinha muita dificuldade em física, porque eu não tive física no meu ensino médio. Eu fui ter só no meu terceiro ano com um professor que era horroroso, inclusive, horrível. E eu não entendia praticamente nada. Então, e ele só deu uma parte também da elétrica, o ano inteiro. Tipo, ele só deu aquelas fórmulas básicas, tipo de força, que é K, que é Q sobre D ao quadrado, só aquilo. Quando eu cheguei no cursinho, eu realmente, literalmente não sabia nada de física. Então, eu tinha muito tabu com a matéria. E eu juro pra vocês, experiência própria. Teve um dia no meu cursinho que o professor, eu lembro até hoje, meu professor de física, e ele tava explicando sobre mecânica na aula. E, cara, eu olhava pro quadro, eu tentava entender o que ele falava, eu perguntava, porque eu tentava entender de verdade, mas não entrava na minha cabeça, simplesmente parecia que ele tava falando russo comigo. E eu saí da sala chorando, de verdade, eu saí chorando, e eu fui pro banheiro e eu passei a aula inteira dele no banheiro chorando, porque eu não conseguia entender. Mas no dia que eu decidi e eu falei assim, eu vou estudar física, eu vou aprender física, comecei do básico, lendo toda a teoria da apostila, me dedicando o que eu não me dedicava nas outras matérias, me dedicando 5 vezes mais em física. Lendo toda a teoria, fazendo as anotações nos post-its, decorando, fazendo macetes para as fórmulas, decorando todas as fórmulas, que é outra dica para vocês, decore todas as fórmulas, porque saber as fórmulas é essencial para você conseguir fazer a resolução dos exercícios. Então, assim, eu comecei a me dedicar muito em física. Eu lembro que teve uma vez que eu saí, a gente foi pra casa, foi num domingo, a gente foi pra casa da minha avó, e de lá a gente foi pro aniversário da minha prima, e enquanto eles estavam lá comemorando, eu estava sentada fazendo um exercício de move. E eu lembro que eu não conseguia sair daquele exercício. Eu juro que eu fiquei a festa inteira tentando resolver aquele exercício, mas eu não desisti. E no final da festa eu consegui resolver o exercício, consegui depois de pensar. Mas eu insisti, tipo assim, não foram 5 minutos, foram 5 horas no exercício. Gente, 5 horas. Mas assim, eu falei, eu não vou desistir enquanto eu não conseguir. E eu só fui comer, só fui
ir lá ficar com o pessoal depois que eu conseguir resolver esse exercício. Então assim, não desistam, às vezes não vem na cabeça mesmo, mas é difícil, o processo é difícil, mas no final compensa demais. Tanto que, por exemplo, eu penei demais nesse exercício, gastei quase o dia todo só pra fazer ele, mas todos os exercícios relacionados a move que caía parecido, eu conseguiria resolver por causa desse exercício. Então, não fique com medo em demandar muito tempo para uma matéria que você tenha mais dificuldade. Eu, por exemplo, abdiquei da matemática, que era uma matéria que eu tinha facilidade, para poder focar muito nas outras. Não desista no início, não comece a fazer um exercício e aí você, tá muito difícil e pule. Esse é um dos maiores erros dos vestibulandos. Outra dica também é assistir os experimentos e trazer a física para sua realidade também. Então, da mesma forma que eu fazia isso com geografia, fazia isso com a biologia, eu gostava de fazer com a física e eu te recomendo também a sempre que olhar, às vezes, uma coisa tão idiota, tão besta, sabe, acontecer, você entender o porquê. Eu acabei de olhar pela janela, por exemplo, e vi ali o pôr do sol. E aí você se pergunta, por que o céu tá dessa cor? Por que o céu tem essa cor? Sabe, seja curioso, traga pra sua realidade, tente entender tudo, porque isso ajuda pra caramba. Inclusive pra prova do Enem, que traz muitos conhecimentos relacionados ao seu dia a dia. Então é isso, eu espero que tenha ajudado. Eu tentei não ser muito repetitivo aqui. Se ficou alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Se vocês querem aquele vídeo que eu falei da resolução das questões de química, física e matemática pra mostrar o meu raciocínio lógico no decorrer das questões, peçam aqui nos comentários. Um beijo, muito obrigada por assistirem o vídeo e tchau!